Bem, hoje eu quero falar sobre mais um tema polêmico, mais uma vez. Como que hoje as igrejas retorceram do verdadeiro objetivo das ofertas. Hoje em dia as ofertas na igreja têm um objetivo diferente do verdadeiro sentido de oferta no Novo Testamento. Na igreja primitiva nós temos ali bem claro, no livro de Atos dos Apóstolos, as pessoas traziam as ofertas, depositavam nos pés dos apóstolos e os apóstolos repartiam aquele dinheiro, aquele montante que era trazido entre os necessitados da própria igreja. E isto hoje não se vê. Hoje a oferta é tida só, é propalada pelos pregadores como aquilo que você traz para Deus, né? E na realidade eles utilizam para eles mesmos. Esta é a realidade. Não estou aqui falando que não se deva dar oferta, mas que o sentido da oferta seria, em primeiro lugar, o sentido da oferta no Novo Testamento era para ser repartido entre os próprios irmãos necessitados das congregações e também ser utilizado para a manutenção ali daquele local, aquele templo onde as pessoas vão se reunir para adorar a Deus. E poderia se tirar um percentual para aquela pessoa que está se dedicando para levar a palavra de Deus para aquelas outras pessoas. Poderia sim se tirar um percentual, mas um percentual justo, não os absurdos, não os enriquecimentos que acontece com o dinheiro que muitos pregadores falam que é para Deus. O dinheiro é para ser repartido entre os irmãos, o dinheiro é para ser investido na obra e o dinheiro é para ser um percentual tirado para aquele que está ali trabalhando. E a igreja, a instituição, tem que saber que aquele dinheiro não é dela. Aquele dinheiro, segundo o livro de Atos, está bem claro, é para ser repartido entre os irmãos. Mas infelizmente isso foi retorcido, isto foi mudado para ser utilizado como uma ferramenta em causa própria. Infelizmente, o Evangelho de Cristo é simples, o Evangelho de Cristo é autêntico, mas os homens distorcem. Essa é a palavra certa. Os homens distorcem o verdadeiro sentido do Evangelho. E as ofertas é uma ferramenta de ajuda entre os irmãos. Se a gente olhar no Novo Testamento que estamos vivendo, no tempo da graça, a gente não vê esse sentido que muitos pregadores querem dar do Velho Testamento, do povo judaico, dizendo que as ofertas e os dízimos eram trazidos para a manutenção do templo. Então aqueles que estão no templo significa que as ofertas e os dízimos são dele. Se a gente olhar até no Velho Testamento, os dízimos daquele tempo eram alimentos, não era dinheiro, era alimentos, e era trazido uma vez no ano e para a manutenção daqueles levitas, que eles não saíam do templo, eles não possuíam terras como as outras tribos, mas eles ficavam no templo e a população trazia uma vez no ano os dízimos, que eram os alimentos das suas plantações, da sua colheita. Então eles traziam e eles tiravam uma parte para eles, para a manutenção dele, para eles se alimentarem,
E outra parte, segundo alguns historiadores, eram colocados lá na frente do templo para que as pessoas necessitadas também pegassem aquele alimento. Então, até no Velho Testamento, a gente vê que a utilização da oferta era um sentido de solidariedade, de ajuda. E hoje não se vê isso nas igrejas. Hoje não se vê isso. E no Novo Testamento, aí que é diferente mesmo. No Novo Testamento a gente vê a igreja primitiva, a primeira igreja, a igreja sem nome, a igreja primitiva, mostrar como era que era para se utilizar a oferta. A oferta era para ser utilizada, para ser repartida entre os irmãos necessitados. Então, nesse momento de pandemia, que a gente vê as igrejas fechadas, algumas igrejas estão preocupadas em arrecadar dinheiro não para fazer o social, não para repartir entre os irmãos necessitados, aquelas pessoas que são trabalhadores informais, autônomos, que estão desempregados. Alguns estão vivendo só com os R$ 600 do governo, outros não estão conseguindo sobreviver. Então, neste momento, era para a igreja pedir ofertas, pedir arrecadações, sim, mas este dinheiro era para ser repartido entre os irmãos, entre os necessitados, não para si, não para a igreja, não para manter o patrimônio. Infelizmente, as igrejas hoje em dia se tornaram verdadeiras empresas. Então, para manter o patrimônio, para manter essas empresas, eles precisam que o dinheiro esteja sempre correndo, o dinheiro esteja sempre entrando. E essa pandemia fez zerar muita coisa, mas a gente sabe que muitas dessas igrejas têm dinheiro guardado, têm poupanças, são igrejas verdadeiramente milionárias. Infelizmente, o Evangelho de Cristo é puro, é simples, mas os homens distorcem. Então essa aqui é a minha reflexão, mais uma vez polêmica, deixando aqui bem claro: se seguirmos o que está escrito no livro de Atos, o dinheiro de ofertas, hoje, estamos vivendo no tempo da graça, é para ser repartido entre os próprios irmãos. Essa coisa de dizer que o dinheiro é para Deus, invocando o Velho Testamento para o tempo da graça, isso aí está diferente do que está escrito na palavra de Deus. Acho que muitos pregadores, se pudessem, rasgariam ali aquela página da Bíblia, do livro de Atos, que ensina como se deve utilizar, como deve ser utilizado as ofertas na igreja.